Bem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a sua presença aí do outro lado, a sua audiência, e também eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo. É muito importante você ouvir aquilo que nós temos para você, tá bem? Nós temos aí diversos canais na mídia. Nós temos aí nesse vídeo a nossa localização. Você pode saber onde a gente trabalha, você pode saber o que nós estamos fazendo, você pode nos visitar, você pode nos conhecer melhor, ok? Nós temos aí o nosso Face, nós temos aí o nosso YouTube e também nós temos aí o nosso Instagram e também temos o blog. Ao visitar nossa página, você vai descobrir aí a melhor maneira de você nos acompanhar, tá bem? E se você se inscrever no YouTube, né, lá no canal Pregador Fagundes, eu vou pedir para você apertar o sininho e também me mandar um oi, tá bem? Aí a gente entende, a plataforma entende o engajamento, tá? Vamos lá, já temos aqui, né, nossa irmã diaconisa Marielle está aqui, tá? Está dando a paz do Senhor. E eu vou deixar aqui o nosso canal, né, no YouTube, tá? E você pode acessar tranquilamente lá, tá? E fazer parte dessa família aí grande, né, que nós temos aí pela nossa cidade, pelo nosso Rio Grande, pelo nosso Brasil e pelo mundo inteiro, né? São ferramentas que a gente usa para disseminar a palavra do Senhor, tá? Então vamos lá. É muito bom ter você aqui. E hoje eu trouxe aí para você esse título, Agarrados, né? Agarrados. E eu não quero falar outra coisa aqui, senão do chamado extraordinário de Eliseu, né? Nós vamos ver aqui o grande profeta Elias, né? Até hoje ele é mencionado. Ele foi aquele profeta que não tinha nome, não era conhecido, entrou na história de Israel, fez fogo descer do céu, fez com que uma nação inteira voltasse, redirecionasse ao caminho, né, de servir a Deus. E daí um pouquinho, esse grande homem de Deus, ele passa aí por uma crise muito grande, né? Também aqui o nosso irmão Emerson Roberto, né, está junto com a gente aqui. Deus abençoe. E esse profeta Elias, ele passa por uma crise muito grande e decide fugir, né? Ele é alimentado ali por anjo e depois atravessa um deserto aí 40 dias, 40 noites e vai parar no fundo de uma caverna, né? Aí o Senhor aparece a Elias e o Senhor diz a Elias: olha, eu vou te dar uma missão, né? Você vai lá e unge Azael, o rei da Síria, e depois você vai ungir Jeú, rei de Israel, ok? E depois você vai ungir Eliseu no seu lugar, né? Separar aquelas funções e ir lá ungir o rei da Síria, o rei de Israel e também Eliseu no seu lugar. E é onde Deus revela para Elias que haviam 7.000 pessoas que não haviam se dobrado a Baal, né? Não estavam de acordo com aquilo que estava acontecendo ali. E o Senhor canaliza Elias, vai lá, eu tenho um chamado para Eliseu, né? Eu tenho um chamado. E aí nós vamos ver aí que a palavra Eliseu significa Deus é salvação.
E quando você vai estudar, observar bem quem era Eliseu, Eliseu era um homem que tinha posses, né? Ele estava ali na hora do seu chamado, está registrado em 1 Reis 19, versículo 19 até o 21, o chamado de Eliseu. Você vai observar ali que ele estava arando a terra, né? Era um grande agricultor, arando a terra com 12 juntas de bois. Olhando o que seria as 12 juntas de bois, né? É aquela ferramenta antiga, né? Onde se coloca a canga em 2 bois, né? Então 12 juntas são 24 bois. Estava ali Eliseu arando a terra. Quando você olha aqui o contexto do chamado de Eliseu, primeira coisa você entende que Eliseu ele era um homem rico, né? Ele tinha 12 juntas depois, era muita coisa. E ele era filho ali de Safate, da cidade de Abel-Meulá, né? Então era um homem rico de posses e estava trabalhando. Quando entra então Elias na história e, segundo a ordem do Senhor, ele convoca Eliseu para o chamado que Deus tem para Eliseu. Quando você observa a biografia de Eliseu, você vai ver que Eliseu teve o dobro dos milagres realizados por Elias, né? O Senhor propõe a Eliseu o chamado, Eliseu entrega tudo pelo seu chamado, né? A Bíblia diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois, e estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a capa sobre ele. Esse lançou a capa sobre ele é a tipologia da transferência de autoridade, né? E quando nós olhamos para a capa, nós vamos observar que era só o que Elias tinha. Elias, ele se vestia humildemente, mas aquela capa era a tipologia da autoridade de Deus que estava sobre Elias. Elias jogou em Eliseu e Eliseu prontamente sentiu aquela unção, né? Aquela autoridade que Elias tinha e que agora Eliseu estava experimentando, né? Podemos dizer assim, um atrativo da parte de Deus para que Eliseu aceitasse o chamado. Podemos dizer assim, né? Aquela capa, né? O sobretudo na vida de Elias, né? Quem cobria, quem protegia Elias, né? Não era a capa, mas era o que a capa significava. Tanto é que nunca mais se achou a capa depois de Eliseu, né? Então vamos lá. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me abraçar e dar um beijo nos meus pais, né? O que Elias respondeu: vai depressa e volta, né? Volta porque você tem um chamado, ok? Então Eliseu recebe ali o chamado do Senhor, e aqui no versículo de número 21, eu quero demorar um pouquinho mais nessa prática, nesse momento aqui. Diz a Bíblia: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará, né, para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Duas coisas aqui, tá? Duas coisas extraordinárias aqui, né? Ao ser chamado, Eliseu ouviu o chamado. Ele não estava agarrado, né? Eliseu, ao receber o chamado de Deus, ele sacrificou tudo aquilo que o agarrava, que o prendia. Ele recebeu o chamado e soltou
e soltou o mundo e renunciou à riqueza da sua família e renunciou à colheita daquele ano. Soltou tudo. Um dia Jesus disse aos discípulos, um dia eu vos farei pescadores de homens. Aí Jesus fala, agora você vem e segue-me. Os discípulos soltaram tudo e seguiram a Jesus, né? Trazendo aqui para a história de Eliseu tinha o que precisava. Foi encontrado trabalhando. Todo aquele que tem chamado é chamado trabalhando. E o Senhor precisa saber se está disposto a largar tudo e fazer a obra do Senhor. Esse foi o chamado de Eliseu. Eliseu estava lá trabalhando, bem equipado. Ele foi lá e sacrificou as 12 juntas depois, são 24 bois, queimou todo a aparelhagem que ele tinha para trabalhar e assar os bois e distribuir para aquele povo que estava ali. Uma grande festa. E agora, como continuaria seu pai a trabalhar se Eliseu sacrificou aquilo que trazia a manutenção da fazenda? Não é? Pois então, Eliseu soltou tudo para obedecer o chamado do Senhor. Largou tudo, renunciou tudo. Eliseu não estava agarrado, né? Hoje nós estamos num mundo tão dinâmico, num mundo tão diversificado e com tantas ofertas de todos os lados, com tantas distrações, que está muito difícil o homem se soltar de tudo isso e servir a Jesus. Os homens estão agarrados nos seus vícios, agarrados no seu sistema corrido de servir ao mundo. Os homens estão agarrados nos canais de mídia, produzindo conteúdos, praticando esportes, fazendo suas viagens, casando. Um dia Jesus fez o convite na sua palavra, vem e segue-me. E alguém disse, não, eu tenho que plantar. Aí disse para outro, vem e segue-me. Aí o outro diz, não, eu comprei 5 juntas de boi, tem que experimentar. Aí Jesus diz, vem e segue-me. E alguém disse, eu casei. Né? Desculpas, esfarrapadas desculpas, porque os homens estão agarrados. Tudo isso que está aí é bom, quando usado com inteligência, com discernimento, para o proveito e não para a autodestruição. O chamado de Eliseu aqui, para ser um profeta, também é a tipologia do chamado hoje para servir a Jesus. Mas a maioria das pessoas não querem, e eu quero entender que não é o seu caso. Você está disposto a servir Jesus. Ok? Mas as pessoas estão agarradas. Eles estão agarrados em alguma coisa que não os deixa servir a Jesus. E dão as suas desculpas. Não, agora eu preciso estudar. E dão as suas desculpas. Agora eu casei. Agora eu vou gerar filhos. Estou trabalhando. Agora não posso. Agora não posso. Quando, na verdade, estão agarrados. E aí você traz de novo aqui para a palavra que nós estamos trazendo aqui, e você vai entender algo extraordinário, o princípio da renúncia. Quanto mais você renunciar em prol do reino, em prol de Jesus, maior será o poder de Deus na tua vida, maior será a sua alegria, maior será a sua felicidade,
e muito mais você desfrutará da liberdade. Você quer ver? Eliseu renunciou, ele largou tudo, sacrificou as suas juntas de bois, o seu instrumento de trabalho. E o resultado de Eliseu? Você vai orar aí, vai olhar a biografia de Eliseu, ele fez 2 vezes os milagres que Elias fez. E aí alguém talvez estivesse contando, né? Ah, olha aí, a Bíblia conta que Eliseu fez 19 milagres. Mas ao ser enterrado, em um determinado momento, em uma guerra lá, né? Destapou-se a sepultura de Eliseu e um soldado ferido de morte, um soldado mortalmente ferido, já morto, cai e o seu corpo toca nos ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que ele reviveu. Eliseu, ainda morto, possuía unção. Por quê? Porque a sua renúncia foi tremenda. Porque a sua renúncia foi extraordinária. Porque ele soltou. Ele não estava agarrado. Ele não estava agarrado. E se você soltar, muito mais o Senhor tem para te dar. E não estou aqui falando absolutamente de valores, não. Eu estou falando daquilo que o Senhor propôs a você, né? Hoje está sendo feito o convite, hoje está sendo feita a evangelização, hoje temos igrejas para tudo que é canto, hoje temos a pregação da palavra. Dá para filtrar tudo isso e saber a direção a tomar através de uma oração. E diante do convite, dá para soltar, dá para servir. Peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda para que Ele revele Jesus Cristo para você e te dê força para você soltar isso que está prendendo você e que você não consegue servir a Jesus. O que vale mais? A sua salvação ou essa situação que prende você? O que vale mais? Você ser feliz e livre ou essa condição que você vive hoje? Então cabe aqui uma decisão. Ao observar essa história aqui, você vê o quanto Eliseu recebeu da parte de Deus pela renúncia, ok? E pelo sacrifício. Deixou tudo para trás. Elias só tinha uma capa, se vestia paupérrimamente. Não significa que ele era pobre, mas ele foi sustentado por corvos e uma viúva. Será que agora Eliseu estaria também nas condições de Elias, se vestir igual a Elias? Não sei, mas uma coisa eu sei, a capa de Elias foi passada para Eliseu. Eliseu tornou-se merecedor, meritocracia, tornou-se merecedor, porque soltou o seu passado, porque soltou aquilo que o prendia, seguiu em frente e Deus o abençoou. Tá bem? Vamos terminar por aqui. Obrigado porque você ficou até o fim, né? Nós temos aqui a participação da nossa irmã Marielle, Emerson, da nossa irmã Dara, ambas as irmãs são diaconisa, e também da irmã Laureni, né? Então, Deus abençoe você que está aí do outro lado. Obrigado por ficar até o final e Deus abençoe você grandemente. Lembre-se, você é muito importante. Você é muito importante. Deus abençoe.